a gente já introduz o assunto que a gente vai falar agora, que é herança. Por que a gente está falando sobre herança? Por causa da história da guerra judicial que está se travando com a herança do Gugu, do apresentador que morreu no fim de 2019. E aí tem algumas dúvidas para a gente tentar entender, partindo do que a gente já sabe do testamento, né, doutor? E aí, dali para frente também, para a gente saber, em linhas gerais, o que pode fazer. Acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é, a gente pode deixar herança para quem a gente quiser? Depende da sua estrutura familiar. Tá. A lei brasileira, ela concilia dois princípios, um que é a liberdade de testar e o outro é o respeito à chamada legítima proteção, a legítima dos herdeiros necessários. Tá. Então, se quem morre deixa algum dos chamados herdeiros necessários, esses herdeiros são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, ascendentes, pais, avós, bisavós, cônjuge. Se deixar algum desses familiares, ele tem direito de dispor por testamento só de 50%. Os outros 50% pertencem de pleno direito a esses herdeiros necessários. Ô, Mari, que tem muito essa história de filme que a gente vê, né, série, às vezes, deixou tudo pro gato, deixou tudo pro cachorro. O que eu sei sobre herança, porque assim, né, afinal, a gente vê nos filmes, então por isso que é importante tirar a dúvida. Só que assim, na realidade, o que tá acontecendo? Essa polêmica acontece porque a Rose não tá no testamento do Gugu. Só pra deixar claro, a Rose era a mulher a mãe dele. dos filhos do Gugu. É, a mãe né? dos filhos dele. Exato. E diz que tinha uma união estável com ele. Então agora ela quer comprovar que ela tinha de fato essa união estável. A gente tá com a imagem aí na tela do Gugu com os filhos dele. E esse processo está correndo em segredo de justiça. Mas o advogado dela disse para a CNN que tem elementos que comprovam que ela e o Gugu tinham uma relação pública. No próximo mês tem mais audiência sobre isso, mas é importante também a gente mostrar aqui qual que é o caso, né? A gente está aqui na tela para mostrar para vocês. Eu vou até levantar aqui porque aí fica mais fácil de visualizar. Então, ó, Gugu e Rose, mas a Rose tá ali, né, fora. O Gugu tem 3 filhos. Então, o que acontece é, ele deixou 75% para os 3 filhos. E aí, do outro lado, tem a irmã do Gugu, a Aparecida, e sobrinhos. E ele deixou 25% para os sobrinhos. A Rose não tá ali. Então, o que acontece se ela conseguir comprovar, Murilo, que ela tinha união estável com ele? Vai depender muito. Pode acontecer de, em primeiro lugar, ter que se identificar dentro do patrimônio que ele deixou aquilo que é chamado de meação, aquilo que decorre do regime de bens. E basicamente são os bens que foram adquiridos durante o tempo em que eles viveram juntos. Sobre esses bens, ela tem direito à metade. E isso não é herança propriamente. Isso é destacado da herança e é algo que já pertencia a ela antes mesmo de a morte dele ter sido verificada. Ou seja, ela não está recebendo nem essa parte que seria dela nesse momento. É isso. Porque a grande questão, gente, nesse momento é a seguinte. Quando a gente olha essa configuração que a gente está vendo aqui na tela, essa é a configuração do testamento do Gugu. Então, isso aqui é o que ele deixou escrito. A Aparecida, que é a irmã dele, ela vai cuidar dessa divisão, então ela é chamada de... inventariante e testamenteira. Ela cuida e administra Ou seja, ela que faz essa divisão toda acontecer, né? 25% para os filhos dela, provavelmente ali 25% para cada um dos 3 filhos, dando um total de 100%. Mas, se os advogados da Rose conseguirem comprovar essa união estável, aí essa divisão muda completamente pelo que você falou, né? Essa divisão muda e, a depender de qual é exatamente o patrimônio que ele deixou, qual é o acervo dos bens, pode ser que em alguns bens ela seja herdeira e em outros bens ela seja meeira. Ela tem direito de meação. Então, a situação, de fato, é complexa. Não é simples, né? Não. É uma conta, sobe um, vem dois. Exatamente. Por isso que precisa de advogado, de ajuda profissional, né? A gente tem uma outra situação aqui também, Mari, que é o que diz a lei brasileira. Pois é, importante saber, né? Porque é isso, eu tô fazendo total Nazaré aqui, já me perdi. Não, aquele meme cheio de conta, cai um, sobe dois, sabe? E aí a gente também associa esse tema muitas vezes, eu pelo menos, não sei vocês, mas como eu disse, eu vejo muito esse assunto em filmes, e filmes de famílias trilhardárias. Mas aí filmes americanos, né? Que a regra é outra, né? Enfim, a gente acha que sabe, mas no Brasil pode ser diferente, né? Exatamente. Então aqui a gente tem, doutor, se eu for falando besteira, você vai me corrigindo, por favor, tá? Aqui a gente tem o que diz a lei brasileira. Então a lei brasileira, ela diz que quando a gente está falando em testamento, que é essa história, por exemplo, do caso do Gugu, a gente só pode deixar em testamento 50% do patrimônio total. Mas aí, por exemplo, se for uma pessoa que não é uma herdeira lógica, uma herdeira direta, sei lá, se eu quero deixar para um amigo meu, aí eu só posso deixar no máximo 50% desse meu patrimônio. É assim que funciona? Só existe essa limitação de 50% no máximo por testamento, seja para um terceiro, seja para uma instituição de caridade, ou até mesmo para algum familiar, se houver na família algum herdeiro necessário. Tá. Desses que têm direito a essa reserva mínima, que são 50%. Filho, neto... Filhos, descendentes, ascendentes e cônjuge. Ou seja, descendente quem está embaixo. Exato. Filho, neto, sobrinho. Ascendente quem está em Filho, cima. neto, bisneto. Bisneto, sobrinho não, porque aí é do outro lado da família.
Aí, ascendentes, pais, avós, bisavós. Tá. E cônjuge, e existe uma discussão se o companheiro também seria herdeiro necessário, e haveria necessidade de reservar essa metade também na hipótese de união estável. E existem os parentes colaterais, que são irmãos, tios, sobrinhos, primos. Esses, eles não são herdeiros, eles são herdeiros legítimos, mas não são necessários. Então, se alguém morre e deixou só irmãos, ou só sobrinhos, ou só primos, nesse caso, essa pessoa pôde ter feito testamento de até 100%, seja para quem for. Porque não tem ninguém antes na ordem de prioridade, vamos dizer assim. Porque não tem nenhum dos necessários. Tá. E se a pessoa não faz testamento, não tem herdeiro, não fez nada? Então, se não tem testamento, aí o legislador, ele presume uma proximidade de afeto entre o morto e os seus familiares, e aí estabelece uma ordem que são primeiro os descendentes, na falta de descendentes, aí os ascendentes, na falta de ascendentes, o cônjuge ou companheiro, e na falta de cônjuge ou companheiro, aí os colaterais. Aí, dependendo da pessoa que foi embora, vai todo mundo querer provar que é super próximo, era né? meu super próximo. Nossa, gente, olha aqui, a gente conversou antes. A gente trocava meme. Eu tinha até uma figurinha. E aí que a polêmica vem, né? Exatamente. Pode acontecer disso também. E aí eu tenho uma dúvida, assim, porque aí a gente pega essa história e começa a ampliar para dúvidas no geral, né? Então, por exemplo, hoje eu não tenho filhos. Vamos colocar uma situação hipotética. Eu não tenho mais a minha família, meus pais morreram, não tenho irmãos, não tenho nada. E aí eu tenho o meu patrimônio, que no meu caso hoje seria mais ou menos o meu Fusca 1976. Você me jura que ele deu um jeito de botar o Fusca no telão, Não gente? tá à venda, tá, gente? Só pra deixar claro, não tá à venda, tá? Esse é o meu Fusca 1976, meu xodó, maravilhoso. Não tá à venda, doutor, nem cresce o olho, por favor. Mas é o meu único patrimônio. Deus o livre, bate na madeira, aconteceu alguma coisa comigo. Pra onde vai meu Fusca, pelo amor de Deus? Se você não tem familiar nenhum, nada, nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, companheiro, nem colaterais, vamos supor que não. Poder público, vai para o município onde os bens estiverem localizados. Aí, sei lá, a CT, a polícia vai usar o meu Fusca, é isso? O que vai acontecer é que esses bens vão ser arrecadados, são publicados editais para buscar eventuais parentes que talvez você não conhecesse, e se ninguém aparecer, esses bens depois de um ano passam à propriedade do município, onde os bens estiverem localizados. Tá bom, então, Eduardo Palácio, nosso editor-chefe, só pra você saber, eu vou fazer um testamento com o meu Fusca no seu nome, tá bom? Porque eu te amo, você é lindo, e você vai ter direito ao meu Fusca se eu não tiver nenhum herdeiro, tá bom, Du? Muito obrigado. Então, Triste tá bom, fim pro Fusca, né? Mas enfim, só voltando Triste aqui... fim pro Fusca vai ficar em boas mãos, Mariana. Eu sou o chefe, respeita que ele, isso? por favor. Não, se não fosse o Du. Ah, tá bom, é isso. Então. Agora, antes da gente encerrar esse assunto, eu também queria fazer uma pergunta agora sobre a união estável. Como comprovar a união estável? Porque essa é a questão também nesse momento, essa é a grande momento, treta né? na história do Gugu, né? Uma das diferenças entre a união estável e o casamento é o fato que o casamento é formalizado. Formalizado por uma cerimônia, existe uma certidão de casamento, então é muito mais simples. A união estável, ela pode até ser também formalizada por meio de uma escritura pública, um contrato particular, mas ainda assim é necessário que essa situação fática ela seja provada, demonstrada e que o juiz se convença que estão presentes os elementos que são necessários, de acordo com a lei, para que ela se caracterize. Então, por exemplo, o fato de filhos em comum, o fato de morar sob o mesmo teto, não são obrigatórios esses requisitos, mas são indícios que podem convencer o juiz de que os requisitos da união estável estão presentes. O Gugu, ele morreu no fim de 2019 na casa que ele morava nos Estados Unidos. Inclusive, a Rose, ela, no processo de pegar o green card, né, para conseguir ter ali o direito de morar nos Estados Unidos, com documentação e tal, ela apresentou, segundo constam as investigações, um documento do próprio Gugu que teria dito que sim, ela era companheira dele. Isso pode valer como uma prova de união estável? Pode valer como um indício de união estável, mas não quer dizer que seja suficiente para que ela fique caracterizada, que fique comprovada. Por exemplo, se você é casado, faz uma declaração e assina 1000 vezes, 1000 documentos dizendo vivo em união estável com tal pessoa, vivo em união estável. Mas se você é casado e ainda está casado, apesar dessas declarações, você não vive em união estável. Essas declarações não valem absolutamente nada, porque se está diante de uma situação em que a união estável não se caracteriza e, portanto, a declaração em si, ela pode ser considerada como um indício, como um começo de prova, mas é necessário que o juiz, diante de todo o contexto, analisando esse indício com outros, ele verifique se a união estável existia ou não. Olha, que treta é grande, hein? Murilo, obrigada, viu? Obrigada por ajudar a gente aqui a entender um pouquinho melhor esse assunto.